Para muita gente já sextou, não é mesmo? Mas outros ainda trabalham amanhã e não tem um dia de folga, né? Só domingo. E por que que eu estou falando isso? Porque daí depois de alguns dias, hoje a gente volta com a nossa live com um tema que está sendo aí super polêmico e super debatido, né, nas redes sociais e fora delas, que é a PEC, que pede o fim da escala 6 por 1 e que pode alterar, né, a jornada dos trabalhadores no Brasil. É um assunto complexo que, claro, não dá para ser abordado aqui só em uma live, mas a nossa convidada, que é a advogada trabalhista, né, vai esclarecer aí alguns pontos do que fala essa PEC, até porque a gente sabe, né, que durante jornais e programas assim de TV aberta, eles não podem ir, né? Claro, tem ali comentaristas e tudo mais que acabam colocando opinião, mas eles não podem ir muito a fundo, né, gente? Porque é uma questão mais ali de transmitir a notícia, passar os dois lados. E é isso, inclusive a gente tem uma live aqui do começo do ano com a jornalista da Folha de São Paulo que explica, né, como é construída uma matéria, como que a mídia, né, tem aí que ouvir os dois lados e como coloca a informação para a população. Então aqui a gente tem um espaço, né, aberto aí para falar em torno de 1 hora ou mais, tirar as dúvidas de vocês, né? Depois podem compartilhar, devem, inclusive, né? A gente vai postar no canal do YouTube para trazer mais informação para pessoas, né, que às vezes não têm tempo de pesquisar, tem, às vezes não sabe também, né, quais perguntas fazer, quais são os seus direitos, então nosso intuito aqui é realmente esclarecer e trazer informação de qualidade, que é o que a gente preza aqui no canal, né? Então, o que significa o fim da escala 6 por 1, até para quem é trabalhador ou não é trabalhador, né? Porque, claro, vai afetar toda a economia e, né, enfim, mesmo as pessoas aí que não dependem dela também vão estar envolvidos, né, indiretamente sobre isso. Então, antes de chamar a nossa convidada aqui, boa noite, pessoal que já tá entrando, podem deixar as suas dúvidas, perguntas, tá? Val, Laís, Sofia, obrigada a todo mundo, Regis, obrigada aí pela participação, pessoal. Eu vou só fazer uma introdução aqui sobre o que é a PEC antes de chamar a nossa convidada. Bom, a PEC que pede o fim da escala, né, chegou aí em torno de 230 assinaturas. E o que ela prevê, né, na Constituição? É uma folga cada 6 dias de trabalho, que hoje muita gente trabalha nessa escala. Foi o que a deputada, né, que entrou com o pedido, a Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, autora do projeto, né, que alcançou aí as assinaturas mínimas para ir para a votação no Congresso, que são 513 deputados, e são eles que vão, né, fazer, aí dar continuidade no projeto. Então, o que a medida prevê, né? Que a duração do trabalho, primeiro, não seja superior a 8 horas diárias, né? A gente sabe aí que a média do pessoal de trabalho são 8 horas, às vezes pode ter hora extra, inclusive já trabalhei muito nesse regime, e 36 semanais, com jornada de 4 dias por semana e 3 de descanso, ou seja, passaria a valer a escala 4 por 3, né? Em entrevista à CNN, a Érica Hilton aí afirmou que a proposta, claro, também vai ter um tempo de transição, né? Não é assim, votasse aprovada, começa a valer na segunda-feira, né? Não, as coisas não são assim automáticas, então vai ter, né, aí um período para as empresas se adequarem e tudo mais. Então a mudança, o que eles querem? Que seja gradual, né? O texto prevê, por exemplo, um tempo, e esse tempo pode ser adaptado a depender das conversas com os setores, né, da economia, obviamente, para entender a dinâmica da mudança. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Rascoi, se não me engano aqui é o nome dele, por exemplo, né, claro que as instituições, empresários, todo mundo aí vai ter uma opinião sobre, disse que a redução da carga horária, por exemplo, pode resultar em falta de produtos e serviços. Para a Federação aí das Indústrias do Estado de Minas,
Eles falam também que a mudança, né, desculpa, para a CNI, o fim da escala 6 por 1 deve prejudicar principalmente as micro e pequenas empresas, né? Porque a gente sabe que empresas, né, que têm mais caixa, são de maior porte, multinacionais, têm uma estrutura mais adequada para fazer essa transição, até porque alguns países já aderiram a essa outra escala, então não seria uma exclusividade do Brasil, né? Então, assim, como eu falei, as entidades, empresários, cada um vai ter seu ponto de vista. A gente, claro, sabe que essas instituições, principalmente, vão bater na tecla aí da falta de produtos e serviços, mas é aquilo, né, gente? A escala 6 por 1 até pode acabar, mas o que vai acontecer, o que deve acontecer, é uma adequação, né? Se a pessoa vai folgar no sábado, mas teria que ter outra equipe, outro trabalhador daí trabalhando em outros dias. Não quer dizer que ninguém, que o país vai parar no sábado, né? Mas são essas questões aí, esses pontos que a Lara vai esclarecer pra gente. Então, mandem aí as perguntas e o que vocês desejam saber a respeito. Então, vamos lá chamar nossa convidada, porque olha, o assunto. Já enviei o convite. Olá, boa tarde. Olá, Lara, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, Carol, tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Estou sim. Bom, muito obrigada, né, primeiramente aí por ter aceitado o convite de participar da live aqui no Finas e Poderosas, para esclarecer, né, esse assunto, e não sei se queres complementar algo sobre a informação da PEC ou até se apresentar um pouquinho melhor. Eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou a Lara, eu sou advogada, moro e trabalho no Espírito Santo e eu advogo para os dois lados, né? Tanto para a empresa, tanto para o empregado. Então eu sei os dois lados da moeda, os benefícios e os desafios dessa PEC. Eu sou nova, tenho 25 anos, 3 anos de formada, mas já tenho especialização na área e a Justiça do Trabalho tem uma característica que a gente entra de cabeça, muito intensa a rotina que nós temos. Para falar sobre essa PEC, a gente não pode deixar de falar sobre o movimento Vida Além do Trabalho, que foi encabeçada pelo Rick Azevedo, se eu não me engano, que inclusive ele foi eleito recentemente como vereador no Rio de Janeiro. E foi através desse movimento nas redes sociais, né, na nossa rede vizinha, que nós tivemos esse impulso tão grande. Confesso que eu não uso a rede vizinha e fui procurar um pouco mais para falar aqui. E eu vi que ele levou a rotina dele como balconista, salvo engano, de farmácia e demonstrando o quanto era desafiador, né? Eu vi um breve relato que ele fala: eu não tenho marido, eu não tenho filho, eu não saio. Por quê? Porque, de fato, é uma jornada alta, né? No Brasil, nós temos essa limitação legal de 8 horas diárias e 44 horas semanais. E o empregador pode, da forma que bem entender, respeitando a norma legal, ver como vai distribuir essas horas. Então, tem empregador que aumenta um pouco para mais ou menos 9 horas ao dia, para que a pessoa trabalhe somente 5 dias a semana, que essa é uma jornada muito comum para secretárias no escritório trabalham 1 horinha a mais de segunda a quinta e na sexta fazem apenas 8 horas. Tem alguns comércios, por exemplo, aqui no Espírito Santo, nós temos muito comércio de rua, que ao sábado só funciona até meio-dia, 2 da tarde. E aí, o que temos também de jornada que entram nas 44 horas semanais. A pessoa trabalha de segunda a sexta-feira 8 horas por dia e nos sábados 4 horas. Porém,
o que eu vejo de crítica à PEC é a danada da jornada de 7 horas e 20 minutos, que é normalmente a jornada das pessoas que trabalham em shoppings, em supermercados, que você fica ali de segunda a sábado trabalhando mais de 7 horas ao dia, mais 1 hora de almoço, né? Então fica 8 horas e meia, mais o tempo de transporte, enfim. E de fato, muitas pessoas não conseguem ter esse contato que gostariam, né? Com a família, lazer, enfim. E aí, fazendo essa breve introdução de como a gente tem, né, as distribuições de jornadas, gostaria de saber como você prefere conduzir, se quer fazer perguntas e eu vá respondendo, ou se quer que eu vá falando, porque eu falo muito, Carol. Eu vou colocando os tópicos, vou fazendo as perguntas, mas fica à vontade também para para interferir, para complementar se faltar alguma informação, porque, como eu falei, é bem complexo, né? É um tema muito Mas obrigada, porque acho que do Espírito Santo tu és a primeira participante aqui, então a gente também tem aí o objetivo, né, de trazer pessoas de diferentes localidades, então muito bom tu estar representando o estado aqui também. Falasse um pouquinho, mas para a gente começar, eu queria, né, se tu puder assim, explicar se faltou alguma coisa, o que é a escala 6x1, como ela funciona atualmente, né? Que nem tu falasse, supermercado, shopping, eu já trabalhei em shopping, já trabalhei 6 dias na semana e sei o quanto é puxado, e isso que eu acho assim, que eu sempre falo, né? Acho que uma coisa é cada um ter a sua opinião pessoal, né? Então, claro, todo mundo aí vai ter a sua formada. Só que nesses casos, quando se fala de lei, de PEC, de questão que afeta todo mundo, eu acho que a gente tem que trabalhar com informação e dados, né? Contra dados e fatos não tem argumento, né? Então não adianta ter opinião. E só quem passou, né? Só quem trabalha de fato sabe o que significa, né? Como tu falasse ali, o impacto na saúde mental, o quanto é pesado assim no fator de desgastante, porque realmente a pessoa não tem vida fora do trabalho. E eu falo por mim, assim, antes da gente começar também, queria deixar essa introdução, que já era, digamos, de um lugar de privilégio, porque eu era nova, não tinha filho, não tinha marido, estudava lá, tava com toda aquela energia dos 20 e poucos, então lá é tudo meio que, né, claro, a gente precisa que é um trabalho, faz, mas assim, eu jamais posso me comparar com uma pessoa que tá lá com, né, de baixa renda, que tem filhos, que já tem toda uma questão que realmente precisa, que pega 2 horas de transporte para chegar, então já são cenários completamente diferentes, né? Então, acho que quando a gente fala assim dessas questões que envolvem trabalho, né, às vezes falta as pessoas também saírem um pouco da bolha e ver que a realidade da maioria é muito diferente, né? diferente. E é assim, ainda tem aquilo, né? Se às vezes o salário e tudo mais, o esforço compensa, a pessoa ainda consegue levar um tempo. Mas aí quando ainda não é valorizada, passar tudo isso, né? Então aí tem às vezes o julgamento de ninguém mais quer trabalhar, preguiçoso, mas né? É o teu ponto de vista, se colocou na pele da outra pessoa, então prezo muito também pela empatia, né? E a gente trazer aí essas questões da realidade. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho como que ela funciona hoje para quem trabalha na escala 6x1. Eu vou dar como exemplo o trabalhador mais fácil que a gente consegue encaixar nessa jornada, que é o trabalhador de shopping. O trabalhador de shopping, normalmente, ele trabalha nessa jornada 6x1. E como funciona no dia a dia, né, no mês? Ele trabalha, por exemplo, de terça a domingo e folga uma segunda. Na outra semana, ele trabalha do domingo até a sexta e folga o sábado. O comum é que folgue somente um domingo ao mês, que é direito do trabalhador também ter um domingo, mas todos os outros dias ele fica refém da sua escala de trabalho. Alguns lugares, alguns supermercados não abrem aos domingos, então é mais fácil para a gente já colocar. Então, vai ser sempre de segunda a sábado, 7 horas e 20, o comum, né, dessa jornada, 6x1, além de 1 hora de almoço. Hoje,
a CLT e a Constituição Federal já permite você reduzir o tempo de almoço. Então, tem algumas empresas, inclusive empresas que eu assessoro, que o trabalhador faz somente 30 a 45 minutos de jornada de almoço. E tem dois lados. Para o trabalhador, às vezes é bom porque ele vai ficar menos tempo fora de casa, mas também é ruim porque é menos tempo de descanso. A gente sabe que o trabalhador de shopping, por exemplo, é um trabalhador que aquela única horinha que ele tem para descansar, o horário de refeição, é todo o tempo que ele tem. Um trabalhador, por exemplo, de São Paulo, demora 2, 3 horas de condução até chegar no emprego, passa quase 8 horas naquele lugar para depois pegar mais 2, 3 horas de condução novamente. Então, quando nós falamos de jornada de trabalho, tem aquela jornada previamente fixada, então as 8 horas que você passa fora de casa, mas também temos a jornada prévia, né? Então, às vezes, o trabalhador ele não tem refeição local, então tem que fazer uma marmita para levar. Tem a condução, são vários fatores que devem ser analisados e que eu entendo que motivou essa PEC, inclusive. Essa PEC, quando a gente vê a introdução dela, é falando que é para prezar pelo bem-estar do trabalhador. Então, o bem-estar está agregado a tudo isso. A jornada 6x1 funciona nesses moldes, então, um domingo ao mês vai ser vago, mas os outros dias eles são flexibilizados, né? Então, pode ser que você tenha uma folga uma semana na segunda, na outra semana no sábado e por aí vai. No shopping funciona muito assim. E a PEC, ela veio para reduzir a jornada para somente 4 dias a semana. Então, ao invés de trabalhar 6 ou 5, como normalmente é a jornada comum, reduziria para somente 4 dias. Então, por exemplo, né, de segunda até quinta-feira, ou quarta, quinta, sexta, sábado, da quarta até o sábado. A gente se perde. Não, eu sempre me perco, eu sempre faço o cálculozinho que é mais fácil do que errar. Então, veio com esse sentido. A PEC, e eu vi uma entrevista da deputada Érica, falando, salvo engano, foi no G1 que a PEC veio para discutir sobre isso. Normalmente esses projetos de lei, essas PECs mais polêmicas, elas vêm primeiro para causar uma discussão, para no fim chegar no meio termo que seja bom para todos, né? A PEC, ela tem críticas de alguns juristas porque ela prevê um teto de 8 horas por dia e 4 dias a semana. Se calcular 4 vezes 8 não daria as 36 horas semanais que lá é prevista, daria 32. Então, tem essa questão, e eu vejo que essa questão foi levantada justamente para quê? Para que haja toda esse debate lá dentro do Congresso para chegar até o meio termo. Vários especialistas que já estão acostumados com tanto na parte jurídica quanto na parte política, sabem que isso é para chegar no meio termo, como, por exemplo, 5 horas semanais, 5 dias na semana, 8 horas semanais. Então, a jornada, que normalmente são em escritórios, né, de 40 horas semanais, como o máximo legal. Ao invés de 44, reduzir para 40, ao invés de 6, reduzir para 5. A proposta agora, ela já vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, mas ela ainda está muito crua. Ela ainda é uma coisa que vai demorar um bom tempo até que, de fato, as pessoas tenham que se adequar a ela. Tem essa questão. Vamos dizer que ela está nascendo, né, a proposta. Então, assim, primeiro vem todo esse debate de, olha, é de interesse público, não é? E foi. Eu
esqueci de anotar o dado, mas eu vi que ela teve uma petição popular que teve mais de 2 milhões de assinaturas. Então, é um clamor público para que essa questão seja apreciada. E quando tem esse clamor público, obviamente que nossos governantes têm que tentar se adequar a eles. E agora, ela vai passar pela comissão, ela vai ter uma outra avaliação por uma comissão especial para analisar o seu texto. Por isso que eu falo que eu acho que esse texto inicial foi feito para causar burburinho, para causar polêmica mesmo. Para ver o que adequa, o que muda, né? Isso, porque quando a gente gera polêmica sobre todos os temas, né, que nós temos aqui, gera debate. E esse tema, de fato, precisava ser debatido. Com certeza. Já teve uma PEC anterior, em 2015, foi de um senador, eu não lembro o nome, eu estou com um pós-Covid que, para lembrar nome, tá uma coisa complicada. Sei como é. Mas já teve uma PEC, eu lembro o número dela, é 148 de 2015, que foi debatido sobre essa questão, porém ela acabou não fluindo, não indo para frente. Acaba que em 2015 nós ainda não tínhamos esses movimentos em redes sociais tão fortes, as pessoas conseguirem debater. Ou essa questão de qualidade de vida tal que aumentou pós-pandemia. Hoje nós vemos o quanto as redes sociais estão influenciando no nosso legislativo. E é um tema que, se eu tivesse que fazer um TCC hoje, eu falaria sobre isso, por exemplo. Com certeza. Porque tem aquele debate, né, do jornal, mas ficava uma coisa muito superficial, longa, né? Muito superficial. Hoje, o cidadão comum, ele consegue debater sobre esses temas. E aí, depois que essa PEC passar por essa comissão especial, se tiver alterações nesse texto, ela vai para o plenário da Câmara. E aí eu vou colocar em números, né? Ela vai precisar de pelo menos 308 votos favoráveis. Então, é uma quantidade alta de deputados que tem que votar nessa PEC, em 2 turnos de votação. E depois ela ainda vai ter que passar para o Senado, também em 2 turnos, com 49 votos favoráveis a ela. Então, isso demora muito. Por quê? Porque vai passando por alteração. Às vezes, o que acontece muito, igual ocorreu com o projeto de lei do piso da enfermagem. Passou uma vez, aí depois volta para alterar um artigo, vai de novo. Então, tem essa questão no Brasil que o processo legislativo, ele é lento, ele demora a passos lentos, enfim. Mas eu acredito que essa PEC em si dê em alguma coisa, não acabe em pizza. Talvez não nos moldes que estão sendo propostos, mas que dê algum resultado. Até porque essa em específico tem um clamor popular muito forte, é uma dor muito grande do brasileiro. Até essa da enfermagem eu acompanhei bem por alto, né? Porque, digamos, a gente, claro, né, acaba olhando mais o que tem impacto diretamente com a gente, mas, assim, pelo que eu lia e acompanhava já, os profissionais, né, super descontentes ali, ainda mais que foi uma categoria fundamental durante a pandemia, super desvalorizada, colocou a vida em risco para salvar aí o país inteiro. E ainda ficou ali com um resultado que acho que desagradou a maioria, né? Então imagina agora que impacta todo mundo, literalmente. E aí tu comentasse, por exemplo, do pessoal do shopping, mas quais outros setores podem ser impactados, né? Querendo ou não, indústria, supermercado, farmácia. Então, no Brasil, a gente tem o privilégio que somente quem trabalha com escritório que tem essa nossa jornada de 40 horas semanais. Eu vejo que a maioria dos outros setores são nessa jornada de 44, jornada 6 por 1. Tem outras jornadas, né, de trabalho, então tem a 12, 36. No Brasil, a gente tem essa questão que
às vezes até para o Tipo, advogado. bombeiro, enfermeiro, aí faz aqueles turnos de plantão, né, diferentes. Então tem toda essa questão que às vezes são tantas jornadas diferentes. O Brasil é uma coisa tão, tão ampla, tão plural, que Cada estado é como se fosse um país, né? cada estado é como se fosse um país. Que aí a gente tem que ir destacando de pouco em pouco. Então, o setor da indústria, a gente tem muito dessa jornada 6x1. O meu noivo, ele trabalha no setor da indústria. O dele é na jornada 5x2, porém, são 44 horas semanais. Então, não faz somente 8 horas por dia, faz um tempo a mais. Mas tem outras indústrias que fazem as 6x1, porque a indústria não pode parar. Tem lugares que não tem como você desligar o interruptor, tem que se manter sempre em atividade. E supermercados, eu não sei como é no seu estado, Carol, mas aqui uma época tentaram fechar os domingos, não deu certo, e aí voltou a abrir aos domingos. Hoje aqui abre, uma época não abria, mas eu imagino que, claro, também não sei lá, não fui perguntar como funciona, mas deve ter escalas diferentes ali, rotatividade das pessoas, né? E acho que isso é importante destacar, porque quando a gente fala, claro, de impacto na economia e tudo mais, mas não é que vai estar tudo fechado, né? Vai continuar aí escala, sempre vai ter alguém cobrindo, claro que, né, talvez não todo aquele contingente de funcionários e de pessoas ali, mas assim, as coisas não vão parar, né? Só vai se adequar. Não. É isso, a gente vive em constante estado de adequação. Então, se a gente pegar todo o histórico do que é trabalho, e trabalho nos termos modernos, né? Eu não vou falar do trabalho escravo, trabalho feudal, porque é outra história. 1800, 1900, né? Porque ali era o trabalho, de fato, até a exaustão, não existia jornada. Agora, quando a gente pega a partir da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, nós tínhamos jornadas de trabalho de 19 horas ao dia. E aí depois foi reduzindo. Primeiro reduziu para as crianças trabalhariam somente 12 horas ao dia. E com certeza na época houveram críticas de a economia. Sim, a gente sempre, né, digamos, conforme a sociedade evoluiu, sempre teve que ter um movimento para a mudança vir depois, e agora não é diferente. Exatamente. E até eu comentei ali, depois eu vou pedir tua opinião, mas acho que um pouco mais para frente, mas só para não esquecer de comentar. Hoje também a gente está passando por uma nova revolução industrial, que é a inteligência artificial e toda a tecnologia. Então, querendo ou não, isso já as pessoas têm que entender, né, e não só os trabalhadores, todo mundo, que é um movimento natural que vai reduzir muito a jornada, porque o que a gente levava antes também todo esse tempo, por exemplo, eu brinco que o ChatGPT é o meu secretário particular. Porque às vezes o que ele me responde ali, o que ele faz para mim é como se eu tivesse uma equipe de 2, 3 pessoas trabalhando para mim. E claro, eu não estou dizendo que vai substituir necessariamente as pessoas e que a gente não precisa delas, né? Mas ele otimiza muita coisa e para as empresas não vai ser diferente. Então, depois da pandemia, que já teve todo esse movimento home office, né, enfim, a inteligência artificial já está substituindo muitos programas, muitas coisas que a gente levava mais tempo hoje encurta. Então, é automaticamente um novo ajuste, não só do Brasil, mas do mundo todo, é uma nova revolução. Então, as pessoas, a sociedade também vai ter que se adequar a ela, né? Então, querendo ou não, não adianta brigar muito contra o movimento. A gente tem que aceitar a mudança, porque ela chega. É isso. Eu acredito o que eu tenho de pessoal, e é o que a gente conversou no início da live, não é? O que a Lara, advogada, pensa que realmente vai acontecer. O que eu tenho de pitaco do que pode ou não ocorrer. De chegar no meio termo, então, fixar a jornada na escala 5x2, que é uma jornada que agrada aos dois públicos, e em 40 horas semanais. Vai acontecer? Não sei. De fato, são próximos capítulos, muita coisa ainda pode acontecer. Mas, em alguns países,
ocorreu esse movimento também. Tem países que a gente vai citar daqui a pouco que já fixaram na jornada 4x3, então trabalharia 4 dias e folgaria 3, mas tem países que reduziram somente para 5 dias. E a economia continua girando, os países continuam produzindo e está tudo certo também. A gente tem que se adaptar a tudo que vem acontecendo. Se não ocorressem adaptações, aconteceria da gente ficar quebrando máquina, porque a máquina substitui o nosso trabalho, quebrar computador, porque o computador substitui o trabalho. Não é assim. Tudo na vida é adaptável. Então, a gente vai, pouco a pouco, se adaptando quanto a isso. E tu acha, Lara, não questão de opinião pessoal, mas a advogada, que, por exemplo, essa questão da jornada 4x3, né, que a gente vai falar, como tu comentasse, de alguns países que já estão adotando. Dentro dessa PEC, eu li alguma coisa de notícia que, por exemplo, a escala 4x3, talvez ela só seja negociável dentro dessa PEC, né? Não, eu acho assim, não sei, no Brasil, pela quantidade da nossa população, né, como a gente falou, é muito grande, são 200 milhões aí de pessoas, de chegar assim e falar, não, tá liberado 4x3, eu não sei se a gente já vai chegar nisso agora, mas tu acha que dentro dessa PEC vai ser negociável para alguns setores esse tipo de escala? Seria sim. Inclusive, tem a questão que hoje, em tese, já é negociável. Por quê? A nossa Constituição, ela dá um poder muito grande para os sindicatos. O movimento sindical no Brasil, nos últimos anos, ele foi perdendo um pouco do poder. Mas ele ainda tem esse poder de, por exemplo, fixar. Não, para esse setor, somente vai trabalhar 4 dias por semana. Por exemplo, se para o setor de tecnologia, a galerinha do TI, que eu não entendo nada do que fazem, se me perguntam, não sei. Mas para esse setor que tem uma característica de ter uma flexibilidade maior, de normalmente trabalhar home office, que é mais por produção do que de fato pelo tempo à disposição para o empregador, de carga horária. Colocar, a fixação para eles é de somente 4 dias por semana e é isso. Se quiser fazer um dia a mais, teria que pagar a hora extra. É possível, se tem um sindicato dessa categoria e o sindicato negociar, fixar na norma coletiva sobre isso, é plenamente possível. Quando a gente fala dessa negociação, eu vejo que os jornais eles não estão frisando isso. É negociável desde agora, mas é negociável normalmente através dos sindicatos. E aí é uma crítica pessoal que eu tenho, é que de fato o sindicato ele tem que voltar a ter um poder, claro, tudo no limite dos conformes. Os sindicatos eles perderam muito desse poder que tinham antigamente, porque tudo que envolve poder, política, em algum momento foram descredibilizados, vamos dizer assim. Acaba pegando muitos lados e aí as pessoas ficaram irritadas de como estava, enfim, mas ele tem que voltar de uma nova forma, readaptado, mas voltar para, de fato, pensar no bem-estar para os trabalhadores. Hoje, o que acontece? Como a contribuição sindical não é mais obrigatória, muitos sindicatos perderam força, porque não tem dinheiro. E aí, por conta do dinheiro, ficam muito à mercê das empresas. Não estou dizendo que tem que voltar a ser obrigatória, mas tem essa característica, né? De que... Mas até porque tem, como tu falasse, umas categorias que parecem ser mais organizadas, né? Por exemplo, eu lembro assim, falar do sindicato dos bancários, sempre muito forte, porque o que eles querem, eles conseguem, né? Qualquer greve ali de 2, 3 dias, pronto, já resolve a questão. Professores, às vezes, já ficam lá um mês até conseguir alguma coisa, porque, né, ninguém ouve e tudo mais. Então, realmente, vai de cada categoria ali mostrar a sua força, né? Mas eu acredito que o coletivo faz a diferença, com certeza. Faz muita diferença. Então, tem hoje já pode ser negociado, mas
tem muita coisa ainda para acontecer para que a gente consiga melhorar esse tipo de negociação. É isso. Os sindicatos dos ferroviários, em todos os estados que eu já conheci, são muito organizados, os bancários são muito organizados. Eu não sei se é porque talvez são poucas empresas. Talvez sindicatos que tenham uma gama maior de empresas não consigam se organizar muito bem. Não sei. Aí é no achismo, tá, Carol? Sim, assim, sim. pitaco que eu tô dando. Mas é uma observação empírica, né, que nós temos que tem que ser discutido também. Mas, voltando, né, para a PEC, enfim, tudo na vida tem como se adaptar. E neste caso, o que eu consigo visualizar? Vamos dispor que fique nos termos exatos da PEC, né? 4 dias a semana somente e 3 dias de folga. Vai acontecer isso. Então, um trabalhador vai trabalhar de quarta até o sábado, aí depois outro trabalharia do sábado até a terça e teria esse rodízio. Esse giro, né? Esse giro, igual já tem atualmente, igual já tem supermercado, na indústria, no comércio. Não fica uma única pessoa cuidando do expediente o dia inteiro. Raros são os comércios que conseguem fazer isso. E eu acho que nesse ponto que eu consigo dispor é isso. Tem algumas questões, tem as críticas, né? A gente tem especialistas que criticam de como seria aplicado, enfim. Mas eu quero saber se você quer ouvir também sobre esse lado. Eu vou dar uma passada aqui na nossa sequência, e aí acho que tu consegue comentar dentro, porque, gente, eu falei que é complexo, né? A gente tá aí falando meia hora, 40 minutos, e a gente tá só na introdução, para ver como, né? Não, se passar um mês falando sobre, ainda a gente ainda tem o que debater. Mas um ponto importante que eu queria falar agora, Lara, que eu acho, né, para o pessoal também pensar nisso, principalmente na questão dos trabalhadores, vamos falar aqui um pouquinho dos benefícios e do impacto, né? Queria trazer essa questão da saúde aí que a gente comentou antes, que, por exemplo, aqui eu tenho um dado da OMS, que só no primeiro ano da pandemia de Covid, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%, né? Então, vamos pegar, assim, um dado básico. Mas, como a gente falou, né? Brasil, principalmente, teve aí, né? E assim, não estou criticando, digamos, né, o nosso país, mas faz parte da nossa cultura essa questão, assim, e aí eu falo por mim e pela nossa própria educação, que a gente cresceu ouvindo, né, que, tem que trabalhar, tipo assim, e se matar, e que isso é natural, e que se não trabalhar, né, tem uns assim que falam, trabalhei até hoje 7 dias por semana, não morri, ou hoje tem muito coach aí que fala, não, trabalha enquanto eles dormem, né, das 5 às 22, senão tu tá pobre porque quer. E, gente, como eu falei, são realidades, né, tipo, o Brasil nossa, é uma coisa assim, não dá nem para entrar aí, de falar de cada região, todas as realidades que a gente tem. E às vezes a pessoa pode acordar na favela 5 horas da manhã, trabalhar até meia-noite e ainda assim não conseguir sair dali por N questões que não dependem só dela, é todo um sistema, né? Então acho assim, a gente, né, é uma fala muito superficial isso, e acho que essa questão da saúde, da qualidade de vida não é luxo, deveria ser o mínimo, né? Trabalhar, ser bem valorizado, como a gente falou, ter tempo de qualidade com a família, poder ter um lazer final de semana, ou até mesmo dinheiro para usufruir da vida, né? Afinal, se trabalha tanto, né? E aquilo não quer dizer que são horas de trabalho que vai te enriquecer, né? Então, assim, a gente sabe que as pessoas, depois também é um ponto importante que eu acho que a gente tem que falar da PEC, né? Por exemplo, vai reduzir horas, vai reduzir salário também, porque daí, cadê a justiça e o benefício, digamos, né? Exato. Então, a gente entende, o empresário sempre vai falar do imposto, de todo o investimento e tudo mais. Então, tem os dois lados da balança, mas vamos focar na saúde aqui para não embaralhar.
Então, assim, a gente sabe que começou a ser discutido mais essa questão, que países desenvolvidos já estão mais à frente quanto a isso. Por exemplo, a Holanda hoje trabalha em torno de 31 horas semanais, e é muito, eu não digo engraçado, né? Porque, assim, pra gente parece uma coisa tão fora. Por exemplo, conheço pessoas, falam com amigos que trabalham lá, que é assim, 5 horas, como eles falam, cai a caneta, pode botar a empresa abaixo, 5 e 5, ninguém vai te responder. É tchau, é até amanhã, abraço. É. Não tem essa de falar depois do horário, WhatsApp, enfim, aí já entra em outras questões de processo, de lei, até onde pode o empregador e tudo mais. Sim, Então, assim, a gente teve uma cultura de que isso era normalizado, mas se for pensar bem, não é, já tá errado, né? exatamente. Então, assim, a gente tem que, parece que, voltar para ter o mínimo de integridade, benefício de saúde mental e tudo mais, que hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com isso, porque acho que muita gente viu ali que não adiantou se matar, entre aspas, a vida toda, porque vem ali uma coisa externa que bagunça tudo, É, e a que aí pandemia. começaram a avaliar isso, né? Então, esse movimento aí, como tu falaste no início, de qualidade de vida, de mais saúde, até que ponto vale a pena, né? Se não é aquele, vou trabalhar, ganhar dinheiro e depois gastar tudo com a saúde também, Tem né? isso. O que eu vejo, Então, como que tu vê esse benefício, digamos, para o trabalhador com a PEC, nessa questão? vamos lá. O que eu vejo, de novo, falando ali do movimento o VAT, né? Uhum. O movimento da vida além do trabalho. Ele não veio somente por conta da escala, mas ele veio por conta do sentimento do trabalhador se sentir desvalorizado. Então, o trabalhador, como é o caso do Rick, trabalhava 6 dias a semana, passava mais de 8 horas fora de casa, assim, o tempo de condução, enfim, deveria somar ali 10, 12 horas, dependendo de onde morasse, para no fim receber um salário mínimo. Então, é um movimento que a pessoa se sente de fato desvalorizada, que é essa sensação, eu trabalho, trabalho, trabalho e eu não tenho sequer tempo ou dinheiro para o meu lazer. Então, eu tenho folga um dia na semana, mas infelizmente um aluguel de uma kitnet custa R$ 700, a alimentação custa mais 300 e a conta nunca fecha. Então, nós temos Por essa. exemplo, ali no caso do trabalhador do shopping que tu falasse, de ter que levar marmita e tal. Ó, tipo assim, é uma coisa lógica que nem para almoçar no shopping a pessoa não pode, senão ela vai deixar o salário É lá. exatamente Ela não tem isso. como pagar 30, 40 reais uma refeição todos os dias, Não né? consegue. Não É uma consegue. realidade. Então, assim, se a pessoa comesse 10 dias fora com uma marmita de R$ 40, que é a realidade de shopping aqui no Espírito Santo, qualquer prato de comida é nesse valor, serão R$ 400. O salário mínimo é 1.412. Então, essa conta nunca vai fechar. Então, nós temos essa cultura do eu tenho que trabalhar muito para conseguir ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar muito para conseguir ganhar E aí dinheiro. tem, às vezes, 2, 3 empregos para ter ali uma renda que seria o ok para um salário, né? Exatamente. O que nós temos visto no Brasil de uma forma muito latente. Trabalhadores que fazem essa jornada 6x1, saem do emprego, pegam uma motinha ou uma bike e vão fazer Uber, vão fazer. Não é mais Uber, né? iFood, Rap, enfim, tendo que fazer Ou sei lá, uma trabalha de renda. garçom à noite, Ou final de semana, faz evento. são esses trabalhos na informalidade que, de fato, a pessoa nunca tem tempo para nada e nunca tem dinheiro para nada. A gente está em um país com uma inflação alta e um valor baixo, né, de salário. Mas temos também que olhar o lado do empregador. Temos o empresário no Brasil, ele tem uma carga tributária muito alta. Então, são vários pontos que nós temos que ver antes de colocar que, não, se fixar a jornada de trabalho em 4x3, meu negócio vai fechar. Por que vai fechar? O que impacta no seu negócio a ponto de você não conseguir funcionar? É somente a falta do funcionário? É o âmbito tributário? É o preço? Enfim, são vários pontinhos que devem ser analisados para a gente
colocar essa questão no âmbito geral. Não, só para eu não esquecer também da questão das pessoas que têm 2, 3 atividades, eu achei assim um campeão esses dias. Eu peguei Uber e ele faz Uber no trajeto para o próprio trabalho. Eu disse, nossa, esse já agregou aí né, já para tirar a gasolina e ele já está fazendo um B para dar certo. Eu disse, nossa, olha só, e daí pensa como fica a cabeça da pessoa, né? Como que vai dizer que isso é qualidade de vida ou que é uma coisa assim que é muito da minha opinião pessoal, eu sempre achei, claro, eu entendo que tem aquilo de, temos que ter regras, que o que vale para um vale para todos, mas assim, na minha opinião, relógio ponto nunca foi sinônimo de produtividade, por exemplo, né? Eu já vi assim, N pessoas falarem assim, principalmente da sexta, né? Gente, hoje eu só tô de corpo presente, né? Porque a pessoa tá lá, mas ela, né? Ou entrega, ou enrola ali, ou vai, isso aqui deixa pra semana que vem. Então não quer dizer que a pessoa bater o cartão, ela está rendendo, ela está trabalhando, porque já tem todas essas questões aí que a gente trouxe, né? Então, né, eu entendo que nem tu falasse lado do empresário, da carga tributária e tudo mais, mas aí eu também acho que vai da gestão, da empresa avaliar, né? Para mim, o que é um colaborador que performa? Como que eu vou investir? Como que eu vou motivar ele? Será que se eu não valorizar mais, ele não vai entregar mais? Né? Porque daí fica também um ciclo que um fica esperando do outro, né? Às vezes, não, só vou dar aumento se a pessoa entregar. Mas aí a pessoa não vai entregar porque ganha pouco. Então não sai dessa roda ali, né? Então é complicado. Foi muito pontual a sua fala, Carol. Ontem eu fui numa palestra que uma desembargadora estava falando dados, né? Hoje no Brasil, a pessoa fica no máximo 2 anos no emprego. Ou ela pede para sair ou ela é demitida. Então a gente tem uma rotatividade muito alta no ambiente. E a gente vê isso de forma empírica no dia a dia. São poucas as pessoas que hoje permanecem mais de 2, 3 anos no mesmo emprego. Eu tenho 25, as pessoas que são ali da minha idade, a maioria delas já passaram por 2, 3, 4 empresas. E isso começando a trabalhar com 20 anos. Não necessariamente é porque a pessoa é ruim ou a empresa é ruim, mas é porque não se ajusta. Então, às vezes, a empresa quer cobrar uma jornada de trabalho um pouco mais alta, sem dar uma remuneração que o funcionário se sinta valorizado, ou às vezes a empresa simplesmente contrata o funcionário e depois observa, não tem dinheiro para pagar e precisa demitir. Então, são vários fatores que a gente tem que observar nesse contexto geral. E no âmbito da produtividade, isso é muito claro quando a gente trabalha em escritório. Eu sou uma pessoa que eu trabalho até relativamente tarde, mas tem um dia que eu não consigo trabalhar por longas e longas horas. Então, não adianta ficar 8 horas na frente de um computador, porque simplesmente não seria produtivo, né? Isso. Então, tem toda essa questão de produtividade mesmo. Eu entendo o lado do empregador de uma farmácia de bairro que tem 2, 3 funcionários que precisa manter esse negócio aberto. Mas tudo é o que a gente retoma, tudo na vida é adaptável. Então, esses empregadores, essas empresas, elas vão ter que encarar outras formas de levar o seu negócio. Então, ao invés de manter 2 balconistas naquele momento, mantém somente um. Ou, infelizmente, reduz o tempo de funcionamento da farmácia. Às vezes a farmácia não precisa ficar aberta até 10 da noite. Tem vários fatores que podem ser analisados, que podem ser repensados. E como a gente comentou, até do próprio mercado, né? Por exemplo, assim, eu vejo que também, depois muito da pandemia, com a pandemia, por exemplo, entrega, né? A farmácia entrega em casa, tudo mais. Então, realmente, assim, não tem mais aquela necessidade que nem antigamente chegava lá e tinha meia dúzia de atendentes. Hoje não, é inviável para qualquer negócio,
né? Porque tem a teleentrega, né? A pessoa consegue se programar ali, ah, não, tal dia eu vou sair, então já vou fazer tudo. Então as coisas, o mundo está se adaptando, né? Então é uma questão não só do trabalhador, mas das próprias empresas também entender essa nova dinâmica. Até outra polêmica aqui que vem de outra live, mas a questão do home office, por exemplo, que muita gente aderiu, e agora grandes empresas como a Amazon, que ano que vem vão voltar, mas eu também, assim, minha opinião pessoal, né, daí também não posso botar a mão no fogo por ninguém, mas eu acredito que deve ter sido muito uma pressão pela economia, de tipo, as pessoas não estão mais circulando de carro, aí não tem venda de carro, não tem venda de combustível, vários setores sendo impactados porque as pessoas estão mais em casa, né, aluguel de imóvel, tudo mais. Então, assim, se as gigantes não retomarem e não voltarem, todo mundo seguir nesse fluxo, deve haver uma pressão econômica, mas enfim, Sim, isso aí é outro assunto. mas por isso que essa PEC, ela ainda está muito crua e ela ainda deve permanecer crua por um tempo, porque de fato, nos moldes que ela está, geraria, não tem como negar, um desemprego muito alto, a taxa de inflação muito alta, porque o Brasil hoje, estou falando aqui, novembro de 2024, hoje o Brasil não está preparado para se adaptar a essa nova realidade. Uhum. Tem que passar por estudos, tem que passar por testes. Outros países, como a França, a Holanda, Reino Unido, eu observei que as pesquisas demonstraram que antes de serem aprovadas leis, antes de serem implementadas de forma geral, foram implementadas de formas pontuais. Então, vamos testar para esse setor. Será que vai dar certo? Ah, deu nesses moldes aqui. Ah, não, vamos testar para outro. E por aí vai. Fizeram testes também, né? Não foi Testar. como a gente falou. A gente está em um país que, além de ser continental, plural, enfim, ele é um país que ainda está se desenvolvendo. Está desenvolvendo a economia, está desenvolvendo a educação. Então, tem que ver a melhor forma para o nosso país também. Nos grandes polos, talvez não precise permanecer na jornada 6x1, como, por exemplo, Rio, São Paulo, Florianópolis, enfim. Mas talvez para pequenos lugares com interior já precisa. o interior que, por exemplo, só tem uma farmácia, a farmácia precisa trabalhar de pelo menos segunda a sábado. Então, tem que observar de forma muito pormenorizada e muito bem analisada, muito bem estudada, porque nós temos o interesse e o melhor dos dois mundos. O melhor para a economia, porque o interesse é que o Brasil continue crescendo, mas também o interesse para o trabalhador, para que ele tenha qualidade de vida, para que pare com essa alta taxa de rotatividade nos empregos, porque isso está afetando também. Eu peguei uma pesquisa, uma Fighting Tech mineira, que desde 2022 eles fazem a escala 4x3. Lá é o trabalho home office e eles observaram que reduziu em 81% os pedidos de demissão. Por quê? Porque os trabalhadores estão satisfeitos também. Então, tem qualidade de vida para esses trabalhadores. Eles conseguem aproveitar o melhor do seu salário e do seu lazer e continuar produzindo. E aquilo, né, são setores e setores. Por exemplo, uma indústria que precisa lá o operador de máquina. Então, precisa daquela pessoa presencial. Agora, por exemplo, né, a gente que trabalha com computador, que consegue abrir em qualquer lugar, fazer a pesquisa ali, desenvolver o trabalho, às vezes, para que se deslocar uma hora, se pode otimizar justamente na tarefa e dar mais qualidade, proporcionar mais qualidade de vida para a pessoa, né? Então, exatamente. Então, por tem isso, pontos e pontos. E aí, o que eu vou passar aqui agora, né? A visão de alguns juristas que eu fui analisando as opiniões de juízes, desembargadores, advogados que já estão na área empresarial há muito tempo. Qual é o risco de aprovar a PEC nos termos atuais, sem estudo, sem nada?
A gente Uhum. está passando por um período de pejotização. Hoje em dia, todo mundo é colaborador. Não, Porque já teve aí a reforma trabalhista que também prometeu mundos e flores e também não deu muito certo, né? exatamente. Então, o que nós temos visto, né? O que eu disse, as pessoas da minha idade, elas passaram por muitos empregos, mas também elas não estão tendo mais carteiras assinadas. Então, é uma tendência atual. E aí, a carteira assinada, para alguns não significa nada, mas para outros significa, por exemplo, que você vai ter acesso a um auxílio doença, a um auxílio maternidade, a um FGTS, que é importante também, porque vivemos em um país sem educação financeira alguma, que Total. precisamos dessa poupancinha forçada para daqui a 10 anos conseguir comprar um imóvel. Então, tem o risco de aprovar dessa forma o colaborador, né? Eu adoro a palavra colaborador. Também. O colaborador que não tem a carteira assinada, ele não precisa se sujeitar à CLT e o que vai acontecer? Permanecer trabalhando nessa escala 6 por 1, porém sem os direitos trabalhistas. Por quê? As pessoas vão tentar pegar o melhor ali para si. O empresário, infelizmente, ele vai tentar pegar o que conseguir lucrar mais, para lucrar né? mais. Os encargos trabalhistas são altos e essa é a desculpa de muitos para não assinarem as carteiras, né? Então, tem esse risco, tem esse fator. Hoje, a gente ainda consegue colocar como PJ profissionais que têm características liberais, como, por exemplo, eu que sou advogada, um médico, enfim. Mas vai chegar em um momento que a secretária do escritório vai ser uma funcionária, uma colaboradora PJ. E aí ela não vai ter direito trabalhista nenhum, continuando recebendo um salário muito baixo, de R$ 1.400, R$ 1.500, sem realizar, né, o pagamento ali como MEI para tentar conseguir alguma coisa lá na frente e nunca conseguindo se aposentar, por exemplo, nunca conseguindo poder ficar doente. Então, o risco, né, as críticas dos juristas que eu vejo nos moldes atuais, ao invés de alavancar, causar um retrocesso trabalhista. De observar assim, vai flexibilizar tanto as relações, né, de trabalho como nós temos atualmente, a ponto de fragilizar esse empregado. Então, conquistas e direitos, até porque o Brasil é diferente nesse quesito de outros países. Outros países já funcionam por contrato, que já, digamos, não tem como a nossa CLT, né? Então, para eles é uma adaptação, não diria que mais fácil, mas talvez menos complexa, né? Porque já é uma adequação ali que não mexe em tantas coisas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria faz contrato, até ganha mais, mas aí é aquilo, de trabalha 10, 12 horas, de nunca tira férias, aquela loucura e a pessoa tem que saber administrar, e tanto que eu também já vi algum dado, não vou saber trazer de cabeça aqui, mas assim, que a maioria dos americanos não tem dinheiro para o mês que vem, porque a gente aqui, brasileiro acha que lá é tudo lindo, mas se for pesquisar também é outro sistema, né? isso. Então, o que a gente vê muito, né? são Nós cenários, estamos né? morando no Brasil e que eu acho que a maioria hoje tem algum colega conhecido, familiar que foi para o exterior. Nós somos um povo que, infelizmente, não tem uma educação financeira forte. No Brasil, o cidadão comum, ele é criado pelo salário do mês. Então, eu tenho esse salário aqui para sobreviver, pronto, acabou. Os Estados Unidos, em tese, as pessoas que moram lá trabalham muito fazendo economias, né? Então, tem essa cultura de filme americano, por exemplo, de guardar um dinheirinho para a faculdade do filho, para as férias, para a aposentadoria. E aqui no Brasil nós não temos. Por isso até existe o FGTS, existe o INSS para que a pessoa possa se aposentar. Então, a gente tem que olhar para a realidade do nosso povo. O nosso povo é um povo que
ainda não está tão Preparado. preparado para isso. E tudo isso, eu acho que em algum momento nós vamos estar, tá, Carol? Eu vejo que o Brasil, ele evoluiu muito, muito mesmo. Eu sou brasileira, assim, de coração, corpo e alma, e eu acredito muito no potencial do nosso país. É um país muito rico em tudo e que tem um potencial incrível para crescer. É um país de dimensão continental, com várias riquezas naturais, com pessoas muito inteligentes. Então, a gente tem uma, uma característica de estudos mesmos que a gente vê, né? Das pessoas quererem fazer mestrado, doutorado, enfim. Produz muito, mas ainda é a questão da desigualdade, né? Que acaba Exatamente. impactando tudo. E isso vai melhorar, só que tudo leva tempo. Então, em todos os países também. A gente tem o fator que o Brasil é um país muito mais novo que o Reino Unido, por exemplo. O Reino Unido é um país antigo, é um país velho. Então, agora lá eles já estão fazendo a jornada, acho que lá já é 4x3. Mas olha o tempo que eles demoraram até chegar a isso. E a gente também em algum momento vai chegar. Eu só não sei se seria agora, novembro de 2024. E não, mas é engraçado assim, porque como a gente falou da questão cultural, eu já ouvi assim de pessoa que trabalha com recursos humanos, daí fica, meu Deus, como trabalha no recursos humanos, que, enfim, não vamos entrar na seara de que não precisa nem ter especialização nem nada, de falar assim, salário é benefício. Eu pensei, não, o salário não é benefício, é o mínimo, né? Tipo, a pessoa tá ali trabalhando X horas e está sendo remunerada por isso, não é um benefício, é a obrigação, né? Então, às vezes, assim, também tem esse endeusamento de colocar, né, como se fosse, ó, a gente está dando tudo isso e ainda bem que a cultura da escravidão, né? Querendo ou não, mas uma escravidão moderna. Né? Eu gosto o trabalho dignifica o homem, de fato dignifica. Concordo. Porém, o trabalho ele tem que dignificar o homem de uma forma que o homem também tenha benefícios com esse trabalho. A gente não pode viver em prol do trabalho. O trabalho é meio para algo. O trabalho é meio para você conquistar um patrimônio e ter uma vida saudável. Para conquistar um patrimônio e poder ter um tempo de lazer com seus filhos e sua família. Então, não pode ser tudo, englobar ali todos os aspectos da vida. O movimento sindical, o meu inglês é uma coisa absurda, então eu não vou falar inglês. Mas veio nessa cultura do 888. Então são 8 horas de descanso, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer. Que é o mundo ideal, é a gente conseguir ter nosso tempo de descanso que é necessário. O ser humano, ele precisa dormir. Eu acho incrível a pessoa que fala que não gosta de dormir. Eu adoro. Eu preciso dormir porque senão no outro dia eu não produzo. O ser humano precisa de lazer e o ser humano precisa trabalhar. Então, são esse trio de fato que vai dignificar o homem. O trabalho vai ser meio para tudo isso. E, Lara, a gente comentou antes ali, não sei se queres acrescentar algo mais da questão da tecnologia, inteligência artificial, que também está entrando aí em todos os setores. Tu acha que essa transformação, né, a redução da carga horária, esse movimento, também já é uma adaptação a esse novo cenário? É uma coisa, digamos, que não tem volta? Não tem volta. É isso. É igual surgiu na Revolução Industrial as máquinas e ninguém deixou de usar máquinas, pelo contrário, só foi evoluindo. A inteligência artificial, embora seja, eu acho assustadora. Porque às vezes eu jogo coisas no chat GPT que eu fico assustada com a qualidade que ele consegue entregar. É como se realmente ele pensasse por mim. Eu vou falar duas coisas aqui bem assustadoras. Uma, por exemplo, assim, mas para o pessoal saber, né? Por exemplo, eu trabalho, presto serviço para uma plataforma que a gente treina a inteligência artificial, né? Para as grandes empresas, digamos. Então, como que ela avança tanto? Porque ela tem humanos ali por trás que estão treinando o robô, né? Não tem como um robô nascer e aprender sozinho, né? Então, a gente vai
melhorando ele, por isso que cada dia ele tá melhor, né? E até é engraçado porque esses dias, na própria reunião ali, porque a gente faz tudo remoto, a própria moderadora falou, gente, não coloquem, por exemplo, que, claro, é cheio de regras, mas assim, nunca coloquem informações ruins de violência tal, para ver como já não há, digamos, um limite de onde isso pode chegar, né? Porque a inteligência pode ser usada para o bem e para o mal, mas assim, querendo dizer, não alimentem ele com coisas ruins. Então, isso já é, por um lado, assustador. E hoje, por exemplo, fiz uma reunião com um fornecedor sobre dados de marketing e tudo mais, que tem N plataformas, e, né, assim, só para o pessoal entender também que, por exemplo, o que é o serviço deles? Claro que tem pessoas que são cadastradas e recebem para isso, mas assim, a gente já sabe que pelas campanhas, tudo que a gente fala no celular, a nossa interação tá ali, eles têm todos os nossos dados e rastreiam, né? Mas essa plataforma, por exemplo, que as pessoas se inscrevem para participar de pesquisas, eles monitoram 24 horas a tua atividade online no celular e tudo mais, só que aí a pessoa tá sabendo, ela tá pagando, recebendo para aquilo, aliás, recebendo para aquilo. Mas assim, dados bancários, se eu acessei o WhatsApp, se eu fui comprar depois que eu li tal mensagem, tudo lá. E daí, claro, depois eles vendem isso para as empresas fazer pesquisa de consumidor, né? Mas assim, ele falou para mim, assustador? Isso é assustador. A gente já sabe o que acontece, mas assim, ele mostrando. Então, assim, para ver como isso assim tá muito acelerado e não tem volta, né? Então, assim, a gente ainda tá falando, a gente tem que entender que aquele mundo lá que a gente vivia antes de tudo isso aí do avanço dos últimos 4 anos, vamos dizer assim, que talvez levaria mais se não fosse a pandemia, acelerou aí questão de décadas em 4 anos. É isso. Essa, na pós-graduação, colocaram que era a Revolução 4.0. Essa Isso. revolução, ela não tem volta. Não, eu acho pouquíssimo, assim, pouquíssimo provável que a gente vá regredir quanto a isso. Pelo contrário, vai cada vez ficar mais e mais inteligente. E, de fato, algumas funções que determinadas pessoas tinham não vão mais precisar. Eu brinco que o chat é meu estagiário, por quê? Porque tem questões que o estagiário precisava fazer e que hoje o chat já supre muito facilmente. Então, às vezes eu coloco para calcular algumas coisas enjoadas, assim, juntar 10 PDFs com cálculo e ele calcular. São 2 segundos. Então, assim, é coisa que o estagiário talvez iria demorar 10, 15, 20 minutos. O chat é super rápido. Então, para algumas profissões, igual a nossa, vai precisar cada vez menos de tempo à disposição. O que vai acontecer que a gente vê como tendência? As pessoas se adaptarem às novas realidades. Então, a pessoa que ficava só ali batucando o dia inteiro no computador não vai mais funcionar. Ela vai precisar pensar. Eu acredito que não vão acabar profissões, elas vão se reinventar. Então, hoje, para minha profissão, né, para advogado, não vai mais precisar daquele advogado que ficava horas e horas ali fazendo peça, fazendo aquela ladainha, enfim. Vai precisar de advogado que pense, que tenham novas ideias, que saiba negociar, que saiba se comunicar. Que são as habilidades que a tecnologia ali não tem, que é o que o diferencia do humano, né? Isso, e serão as habilidades humanas que vão diferenciar uma pessoa da outra, que vai diferenciar um profissional que vai viver para sempre ali estagnado para um profissional que vai se reinventar. Eu não sei se está aqui, não, acho que ela saiu agora há pouco da live, mas tem uma colega que ela é super antenada quanto a isso e ela foi se reinventando. Ela da mesma turma que eu e soube se adaptar às novas tecnologias para a advocacia. E isso é importante. Ou, por exemplo, a questão da LGPD, né? Que hoje o advogado, por exemplo, nessa área de dados é super requisitada, então uma área que está crescendo, então é esses movimentos que tem que estar atento, assim, né? O que está indo no meu setor que vai precisar aqui unir com a tecnologia e meio que migrar para isso. Exatamente. Então, são essas questões que
o advogado pensante, o profissional pensante vai sempre ter mais e mais oportunidades. Agora, tem áreas que eu O vejo que não apertador de botão não vai precisar, né? Como sempre. mas tem áreas que eu acho que a tecnologia ainda vai demorar um pouco para chegar e suprir, enfim, igual na área da construção civil. Óbvio que terão máquinas, e já tem máquinas que facilitam o trabalho, mas nunca vai deixar de ter mão de obra. E Pedreiro em si. E o que a gente vê? Esses profissionais, eles estão sendo, na verdade, valorizados. Valorizados, super. As pessoas achavam que não, essas profissões de mão de obra vão desvalorizar. Não, pelo contrário. Muito pelo contrário, tá cada vez mais raro, né? Procura um marceneiro hoje, faz esse experimento de fazer um móvel planejado. É muito caro. Por quê? Porque as pessoas que sabem trabalhar com isso, de fato, elas foram se aprimorando com as novas tecnologias. Isso. Inclusive nos países desenvolvidos, né? Estão desesperados aí. Enfermeiro, motorista, pedreiro, pagando o que for para ter profissional assim. É isso. Então, e trazendo essa questão da tecnologia para a jornada, eu acho que a gente vai conseguir, com o tempo, estabelecer uma jornada justa e flexível para todos, com o auxílio justamente da tecnologia. Eu vejo que esses países que conseguiram inserir a jornada 4x3 foi muito em razão disso. Pegaram a tecnologia em seu favor, pararam de ter que fazer aquelas funções que tomavam tempo para, de fato, fazerem funções que necessitem pensar. E convenhamos que ninguém aguenta pensar por 12, 14, 16 horas. Não. Você tem um outro tipo de exaustão. Sim, que é a mental, que é a pior, na minha opinião. Lara, o papo tá ótimo aí, mas por questões do tempo do Instagram, a gente vai ter que encerrar daqui a pouco. Mas tem ainda perguntas antes da gente concluir. Mas só para citar aqui para o pessoal, por exemplo, né, os países aí que já testaram a escala 4x3, né, que a gente falou. Alguns deles, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Alemanha, Islândia, Irlanda, Japão, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Escócia, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos e Emirados Árabes. A Bélgica foi o primeiro país da Europa a legislar sobre a semana de 4 dias, ou seja, os belgas já têm o direito de optar pelo trabalho de 4 dias sem perda de salário, é sensacional. Porém, eles continuam trabalhando a mesma quantidade de horas, podendo chegar a 10 horas, segundo o Euronews. E quanto à redução da jornada de 2015 a 2019, a Islândia conduziu o maior projeto piloto do tipo no mundo, uma semana de trabalho de 35 a 36 horas. Assim, cerca de 2.500 pessoas participaram dos testes, que se mostrou um sucesso, reduzindo as horas de quase 90% dos trabalhadores. Então, como a gente prometeu aqui falar dos dois lados, né? Só para não terminar a live sem isso, Lara, para os empregadores, né? Quais seriam os ajustes nas jornadas e os custos operacionais, digamos, né? Não sei se tu já tem dados quanto a isso, assim, ou alternativas para manter a produtividade se mudar, né, de fato, a escala. Uma questão que eu, quando fui procurar me adentrar cada vez mais sobre esse tema, foi, de fato, a questão do risco da pejotização. Então, pode acontecer e é o que eu falei, se manter a PEC nos exatos termos neste momento, o que provavelmente vai acontecer seria uma demissão em massa e a readmissão de uma forma precarizada, sem que o trabalhador... Que já foi o que aconteceu na reforma trabalhista. Exatamente. Mas outras questões, por exemplo, seriam a fechamento de alguns tipos de comércio, porque talvez não faça sentido para, por exemplo, uma farmácia de uma cidade de
Igual eu vim de uma cidade que tem 12 mil habitantes, salvo engano. Tem cidades em Minas que tem 3, 4, 5 mil habitantes e uma farmácia apenas. Não faz sentido para aquela pessoa manter uma farmácia contratando 3, 4, 5 pessoas para funcionar os 7 dias. Então, talvez aconteça do fechamento desse comércio ou fechamento em dias específicos, de não funcionar talvez um dia da semana e um dia do final de semana. E isso, para a população em geral, também não é benéfico. Por quê? Porque a gente sabe que aconteceu na época dos supermercados. Todo mundo quer ter o descanso aos domingos, mas todo mundo também quer fazer suas compras, ter o seu momento de lazer também aos domingos. No final de semana. Exatamente. E para o empregador, o risco da PEC da forma que está ela prevê a redução de horas pelo mesmo salário. Uma coisa é para empresas que pagam um salário mínimo porque querem. Outra coisa é para as empresas que pagam um salário mínimo porque precisam, porque não conseguem aumentar ali o salário do seu funcionário. Aí eu sinto que para determinados tipos de negócios, pequenas empresas, enfim, aconteça de, infelizmente, fechar. Ou recontrata esse trabalhador de uma forma sem os direitos trabalhistas, ou se mantiver conforme a CLT, não consegue funcionar. O comércio ele precisa trabalhar determinados dias. O escritório a gente consegue adaptar. Agora, um supermercado, uma farmácia, enfim, às vezes não consegue se adaptar muito bem quanto a isso. Por isso até que a gente fala, é muito crua. Tem muita coisa ainda a ser analisada antes de que feche de fato, entendeu? Então, vão rolar muitas águas, mas eu entendo a crítica também do empresário. A gente não pode fechar os olhos quanto a isso, né? Vivemos em um país que tem essa carga tributária e trabalhista também muito alta. Então, tem que chegar um meio termo em comum. Muita gente mandou comentários aí, obrigada, elogiaram, falaram excelente. Legal. Então, obrigada pelas informações, Lara, realmente muito informativa. E como perguntei antes, mas do jeito que ela está hoje, então pode haver redução de salário? Não, também? A PEC, Não. ela prevê a redução de horas de trabalho sem a redução salarial. Por isso até vem essa crítica dos empresários. Eu ouvi o empresário falando, como assim? Que meu funcionário vai trabalhar 4 dias da semana e vai continuar recebendo mesmo? E sim. Mas aí é o que tu falasse, daí provavelmente vai ter a demissão e recontratação pagando menos. É o que pode acontecer. É o risco de aprovar algo sem um estudo prévio. Eu não digo que não tem que passar, mas tem que fazer um estudo robusto, inclusive, quanto a isso. Pegar setores, pegar uma indústria específica, dar um incentivo fiscal para que ela implemente essa jornada e estudar por um ano se deu certo, se não deu, os prós e os contras, até que consiga passar. Óbvio que a gente não vai ficar 10 anos estudando testando. Mas talvez 1 ano, 2 anos, até que a gente consiga ter um parâmetro de produtividade também. E o parâmetro econômico para a empresa. Então, por enquanto, aí, como ainda está sendo discutido, ainda não tem nenhuma data para entrar em vigor, nem se contrato assinado vai continuar valendo, isso aí nem chegaram lá ainda, então. Ainda não. Mas, assim, em tese, o que a gente já tem, né, da Constituição Federal, da CLT, se passasse hoje os contratos assinados, de fato, permaneceriam da forma mais benéfica. Então, se eu recebo R$3.000 trabalhando 6 dias na semana, eu receberia R$3.000 trabalhando 4 dias também. E aí não poderia ter essa redução salarial, enfim. A Bruna mandou uma pergunta boa,
Quais as implicações da escala 6 por 1 no pagamento das horas extras? Então, que a gente tem um exemplo, né? Trabalhador de shopping. Trabalhador de shopping, normalmente, ele faz horas extras nessa época de fim de ano. Então, tem gente que fala que, não, a jornada de 6 por 1 é bom, que eu não preciso pagar a hora extra para o meu funcionário. E não é bem assim. A gente sabe que, independente da jornada, se a empresa precisar, ela vai, né, dar essa questão do ter que colocar o funcionário para trabalhar 1, 2 horas a mais no dia. Shopping, supermercados, hospitais, acontecem isso. Às vezes acontece o trabalhador ter que fazer uma hora extra. E assim aconteceria também na jornada 4x3. A regra seria 4x3, mas hora extra, como é exceção, não é a regra, o trabalhador também teria que fazer 1, 2 horas ao dia e fazer o banco de horas ou pagar de fato ali na forma da CLT, né? 50% dia comum, 100% feriado e domingos. Lara, obrigada, adorei as informações. Só uma curiosidade final aqui, já que falasse que atende empresas e trabalhadores, teus clientes e empresários, né? Como que eles viram essa PEC, essa mudança? São a favor, são contra, meio a meio? Como que tá? Eu vejo que ainda estão todos muito perdidos. Porque a maioria dos comércios que nós atendemos tem a jornada 5x2. E até aí, ok. Mas os que, até mesmo para os que têm essa jornada, fica em dúvida de como faria. Meu Deus, meu negócio vai parar. Enfim. E aí, Vou ter que fechar. tem que fechar. Eu vejo que a forma que está sendo... É o medo, né? Da desinformação. Para o empresário, eu vejo que está causando um pânico geral e eu não sei se é necessário pânico neste momento. Porque é isso, muita coisa causou pânico no passado, assim como a redução de 19 para 12 horas de trabalho para criança. Assim, ou tipo, quando falaram, vai ter 13º, vai ter férias, aí sempre aquela ameaça, vai quebrar, vou fechar, tá todo mundo aí até hoje, né? Sempre foi um ajuste. Eu vi uma foto essa semana de um jornal falando o 13º salário vai quebrar a economia. E não quebrou. A gente se adaptou. Se adequou. Bom, muito obrigada. Não sei se tens algum recado final de orientação para trabalhadores, para empresários. Fica à vontade, ou deixa tuas redes aí para quem quiser saber mais. As minhas redes, o meu direct está sempre aberto para quem tem dúvidas, mas de fato o que eu sugiro para todos agora, tanto empresários, tanto empregados, é que discutam, porque essa PEC ela veio agora com força por conta de uma discussão popular. E essa discussão tem que continuar existindo nesse momento para que, de fato, nós consigamos chegar a um resultado que seja benéfico para todos. A economia, de fato, não pode parar e o empregado ele tem que ter o bem-estar, ele tem que ter uma saúde mental. A gente está no século, numa década, que a doença mental ela está em alta, depressão, ansiedade. E vai aumentar, né? Porque ainda está vindo o efeito rebote aí dos últimos acontecimentos. Né? Exatamente. Então, procurem, de fato, dialogar nessas horas. Eu não digo que não tem certo e errado, mas, de fato, tem algumas opiniões que são muito agressivas. Não é o momento de ser agressivo, é o momento de dialogar e estudar. Então, vamos estudar países que têm uma economia semelhante ao Brasil para ver como chegaram num termo em comum. Óbvio que a gente não pode colocar tipo, pegar uma Islândia da vida e achar que aqui vai ser igual. Como único parâmetro, porque são realidades completamente diferentes, inclusive o tamanho do país. Então, exatamente. Mas eu acho que neste momento tem que ser estudado, tem que ser dialogado. E eu acredito que essa PEC, de fato, vai chegar em algum lugar. Eu chuto no chutômetro que chegue no parâmetro 5x2, 40 horas semanais. Ali a minha aposta, se houvesse uma aposta sobre isso.
Uhum. E não tem previsão de quando pode ter aí uma primeira mudança. Não, porque de Impossível saber. fato, se for olhar a PEC anterior, que já previa também sobre isso, Uhum. a 148 de 2015, é isso, a de 2015 até hoje não foi para frente. Eu acredito que essa ande um pouco mais rápido, como já está andando, já vai ser analisado, mas ainda não tem como especificar. Vai ser esse ano obviamente que não, que novembro. Mas não sei se seria o ano que vem ou o Bem no próximo. restante. Uhum. Bom, gente, sensacional. Eu vou encerrar aqui para a gente conseguir salvar. Vai ficar aqui no Instagram, depois no canal do YouTube. Então, revejam aí, compartilhem também para a informação chegar ao maior número de pessoas. E quem sabe daqui a pouco a gente volta aqui para discutir o andamento da PEC, né? Muito obrigada, Lara, por todos os esclarecimentos e informações. Obrigada, Carol, pelo convite. Sucesso, adorei o seu Instagram, adorei suas redes. Obrigada, obrigada. E é isso, vamos estudar bastante para a gente poder dialogar bastante sobre isso. Com certeza. Boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.